Como conseguir gerar resultados consistentes na diversidade e inclusão de pessoas com deficiência? Apesar da gente já ter abordado o tema da diversidade e inclusão de diferentes ângulos aqui no Gestão de Pessoas, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de dar um zoom nesse subtema e tão relevante dentro do assunto de diversidade. Então, no Gestão de Pessoas dessa semana, o programa semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, nós vamos conhecer o case da Shoes no tema, a maior fabricante de compressores de ar da América Latina, e o nosso convidado para isso é o Leandro Soares, gerente corporativo de RH da empresa. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio. Para quem está vendo pela primeira vez o Gestão de Pessoas em 2024, fica um puxão de orelha aqui, né? Porque esse episódio está sendo divulgado aqui metade de fevereiro, então a gente já teve outros aqui antes, mas vocês vão perceber duas mudanças grandes aqui no programa. A primeira é que desde o último episódio a gente passou a gravar o conteúdo em estúdio, tá? Então, após 170 episódios, a gente decidiu investir em deixar um pouco mais gostoso, né? uma estrutura um pouco maior aí para vocês. E a outra melhoria ainda mais relevante é o fato de que a gente mudou o formato aqui do programa para uma mesa redonda. E na hora de escolher quem seria a co-host do programa comigo para formar a mesa redonda, não poderia ser outra pessoa que não a Patrícia Bobato, uma das executivas de RH do país que mais participou, aliás, perdão, né, a que mais participou do Gestão de Pessoas, né, Paty? Você já esteve aqui com a gente 3 ou 4 vezes. E então, Paty, bem-vinda mais uma vez, né? Segunda vez que te dou boas-vindas, mas a primeira para quem está vendo pela primeira vez aqui. Muito obrigada, estou muito feliz, Rodrigo, de estar aqui. E eu vou começar, como esse episódio é diferente, eu vou começar me autodescrevendo. Então, queria aí depois que você também pudesse se autodescrever, porque esse é um tema diferente aí pra gente. Então, para quem não me conhece, sou Patrícia Bobato, eu sou uma mulher branca, estou loira, de cabelos um pouco abaixo aqui, né? Porque nós mulheres estamos loiras, né? Então, cabelo abaixo do ombro. Estou com uma blusa azul, com microfone, com fones na cabeça, e estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. E aí, você pode se autodescrever? Com certeza, sabe que a primeira vez eu vou me autodescrever, não sei se deveria ter vergonha de falar, o orgulho de estar fazendo a primeira vez. Vamos lá, então eu sou o Rodrigo Sade, moreno, barbudo, cabeludo, olho azul claro, tô com uma camisa azul, clarinha, e um colete azul escuro, e sou muito bonito, modéstia à parte, viu? Pelo menos é o que minha mãe fala. Muito bom. Leandro, seja muitíssimo bem-vindo, meu amigo. É uma honra te receber aqui também. Olá, pessoal. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Paty. É uma alegria estar com vocês aqui nesse dia de hoje. Fico muito, mas muito feliz com o convite. E aproveitando, também vou fazer a minha audiodescrição, né? Então, eu sou um homem, tenho os cabelos curtos, um pouco grisalhos já em função dos 52 anos. Uso óculos escuros, estou vestindo uma camisa social branca e estou aqui na minha sala, onde ao fundo tem uma parede branca com um quadro da nossa empresa aqui, que é a Shoes. Muito legal, meu amigo, muito legal. Para a gente começar, Leandro, conta um pouquinho mais sobre você e sobre a Shoes, para a gente criar um pano de fundo e deixar todo mundo na mesma página, tanto as pessoas que já te conhecem, quanto aqueles que ainda não te conhecem, né? Legal. Bom, eu brinco que eu sou um eterno aprendiz, um jovem há mais tempo, de 52 aninhos, casado com a Sol amanhã, no dia 25 de janeiro, no caso, né, estamos gravando agora, mas nós completaremos 27 anos de casados. Dessa união, nós tivemos 2 filhos lindos, a Alexia está com 26 anos e o Theo com 21, que inclusive atua na área de RH hoje, né? Mora aqui em Joinville, né? Hoje atuando aqui na Shoes, como head da área de recursos humanos.
tenho 35 anos de carreira e já comecei na área da qualidade, depois migrei para a área de recursos humanos. E falando um pouco da Chus, a Chus é uma empresa genuinamente joinvilense, uma empresa que completou em 2023 60 anos. O nosso presidente, o Dr. Wander Rosenstock, que ainda atua na empresa, é um dos fundadores da empresa, junto com o nosso vice-presidente, que é o Sr. Valdir Chus, que também atua aqui na empresa. A Chus S.A., que é a nossa controladora, atua no setor automotivo pesado, com fabricação, fundição, usinagem, montagem e pintura de peças para caminhões, ônibus, tratores, colheitadeiras, né? E aí nós temos uma das nossas controladas, que é a Chus Compressores, que você comentou, que é a maior fabricante de compressores e fornecedores de soluções de ar da América Latina, além de a gente também trabalhar com motobombas, hidrolavadoras, ferramentas manuais, tanto para a indústria quanto para uso pessoal. Tá? Muito legal, muito bom. Leandro, para a gente começar aqui, com quantos profissionais vocês estão? Só para a gente ter uma ideia aí do... E vocês ficam só em Joinville? Hoje a Chus ela está com 3.500 colaboradores. Nós temos as nossas principais unidades estão aqui em Joinville, mas nós temos uma fábrica na China e um centro de distribuição nos Estados Unidos também. Legal, muito bom. Bom, para a gente começar o tema, pessoal, a gente quer falar muito aqui sobre diversidade e inclusão e de pessoas com deficiência, né? E eu sei que a Justa, então, está com um programa super bacana. Queria que você pudesse nos dar um panorama aí do que vocês estão fazendo nesse tema que é tão relevante aí para a gente, né? Legal, Paty. Nós começamos a falar sobre essa questão de diversidade, equidade e inclusão, e aí, especificamente na inclusão de pessoas com deficiência, em abril de 2022, quando tomamos a iniciativa de começar a falar sobre o assunto. Só para vocês terem uma ideia, olhando as duas divisões, que são duas empresas completamente diferentes, né? Estão na mesma unidade industrial, mas com estruturas totalmente diferentes. Em abril de 22, nós tínhamos 13 pessoas com deficiência na Chus Compressores e tínhamos 38 pessoas com deficiência na Chus S.A., ou seja, 51 em todo esse contingente aí de 3.500 colaboradores, né? E a gente percebeu que a gente queria fazer alguma coisa que fosse, inclusive, além das cotas. A lógica que a gente trouxe aqui foi o seguinte: a Chus não irá contratar pessoas com deficiência. Aí pode pensar, pô, como assim, tá maluco, Leandro? Tu tá falando de um programa de inclusão e vocês vão dizer que vocês não vão contratar pessoas com deficiência? Nós vamos contratar pessoas. É isso aí. A deficiência a gente está considerando como se fosse uma característica da pessoa, como se fosse alta, magra, baixa, cabeluda, gorda, careca, enfim. Né? Essa foi a lógica que nós começamos a trabalhar lá em abril de 2022. Aí contratamos uma consultoria, uma empresa para nos apoiar no início do projeto. Porém, lá no dia 8 de dezembro de 22, que no dia 3 de dezembro, se não me engano, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e aí naquela semana a gente decidiu fazer um evento para lançar oficialmente o programa já com uma marca. Então, o pertencer, nosso pertencer, ele é escrito com S. Onde a gente quer que as pessoas tenham esse sentimento de pertencimento, mas que elas possam ser verdadeiramente o que elas são aqui dentro. Sabe? E aí, no dia 8 de dezembro de 2022, a gente lançou oficialmente o nosso programa. E aí começamos com todas as nossas ações aqui para fazer de uma forma genuína essa questão da inclusão da pessoa com deficiência aqui na nossa empresa. Muito legal. E conta um pouquinho dos principais resultados, né, que vocês já conseguiram gerar do ponto de largada até hoje. Olha, Rodrigo, começando pela a quantidade de pessoas que a gente hoje tem, que nós incluímos, né? Nós saímos, como eu falei, em 51 pessoas lá em abril de 22 para 132 pessoas agora em janeiro desse ano de 2024. Então, foi uma evolução
significativa, né? Os nossos índices de engajamento e felicidade aqui que a gente fez as nossas pesquisas, a gente conseguiu aumentar de uma forma geral em mais de 7% o índice de engajamento e felicidade no trabalho, depois que a gente começou a trabalhar também com essa questão da diversidade e inclusão. Nós tivemos relatos já de gestores dizendo o seguinte: a área que hoje possui uma pessoa com deficiência, eu até gostaria que a gente mudasse até o nome, nós não deveríamos usar esse nome de pessoa com deficiência, deveria usar pessoa com eficiência. É isso aí. Né? As áreas que têm hoje uma pessoa com eficiência, ela é muito mais unida, ela é muito mais próxima um dos outros, né? As pessoas dentro dessas áreas estão verdadeiramente acolhendo as pessoas com deficiência ou com eficiência de uma forma verdadeira, sabe? E é óbvio, a gente consegue melhorar o nosso clima, o nosso ambiente de trabalho, né? A gente acaba sendo uma empresa mais atrativa, porque a gente tem feito um trabalho muito forte nas nossas redes sociais para apresentar o nosso projeto, apresentar o nosso programa, e a gente percebe o quanto as pessoas dizem: poxa, eu quero trabalhar na Chus. A Chus é uma empresa que está se abrindo, que hoje está, né, fazendo um trabalho forte de inclusão. Então, eu quero trabalhar nessa empresa porque eu acredito nisso também, sabe? A nossa rotatividade, ela, por uma empresa do nosso porte, né, são 3.500 colaboradores, é uma fundição, como o nosso maior contingente operacional aqui. Hoje a gente tem um turnover aí na casa de 1,7%, 1,68%, 1,7%, que não é um índice ruim por uma empresa do nosso porte, do nosso perfil industrial, né? Então, hoje a gente consegue ter excelentes resultados, eu diria. E assim, uma situação que aconteceu no final do ano passado, nós contratamos o nosso primeiro profissional com síndrome de Down. Um dos nossos gestores aqui, ele nos colocou um desafio. Ele falou: porque se a gente olha muitas vezes um surdo, a gente vê lá, a gente não consegue perceber se aquela pessoa tem uma deficiência. Mas um Down, ele é físico, né? Característico, sim. É característico. Então, ele falou assim: eu quero ter uma pessoa com síndrome de Down na minha área para que as pessoas percebam que nós estamos fazendo verdadeiramente a inclusão. E ano passado, nós contratamos uma pessoa para a nossa área operacional, e nós chamamos, antes de fazer efetiva contratação e tal, chamamos os pais desse rapaz para vir conhecer aqui a nossa empresa, conversar comigo, conversar com o nosso gerente industrial, conversar com o supervisor onde essa pessoa ia trabalhar, conhecer a equipe, conhecer a área onde é que é, né? E eles foram lá, conheceram, e no final da conversa, eles passaram uma manhã aqui conosco. A mãe do rapaz olhou assim, já um pouco emocionada, e ela falou assim: eu saio daqui hoje feliz da vida, porque eu sei onde eu estou deixando meu filho. Então, assim, para a gente que é pai, não tem coisa mais gratificante do que você ver um pai reconhecendo que o nosso ambiente é um ambiente positivo para se trabalhar, né? Sensacional. Só isso já valeu a pena. E você engajou não só o profissional, mas a família toda, o que é fundamental em situações como essas, né, de pessoas com deficiência. Então, engajar a família faz com que a pessoa não saia tão fácil também da empresa. Porque se eu tenho uma dificuldade, alguma coisa assim, a mãe vai falar: não, ó, mas eu falei lá com o Leandro, essa empresa é boa. Vamos continuar. Então, aqui tem um ponto importante, muito legal. Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu fiquei curiosa, né? Para a gente poder fazer todo esse processo de inclusão, né, e de diversidade, eu tenho que trabalhar muito forte antes a liderança, né, e a capacitação e o entendimento deles, porque senão, de fato, o programa morre. A gente sabe disso enquanto RH. Me conta um pouco como é que foi todo esse trabalho com a liderança aqui. Legal. Olha, realmente não tem como, não vai funcionar se a liderança não estiver comprometida, engajada e conectada com o negócio, sabe? E principalmente a alta liderança. Exatamente. E foi por onde nós começamos, sabe? Nós temos 3 diretores abaixo da nossa presidência. Então, nós temos um diretor da divisão automotiva, um diretor da divisão compressores e um diretor administrativo financeiro, que é o nosso gestor aqui, né?
Então, o nosso diretor administrativo financeiro comprou a ideia na hora, não, vamos fazer, a gente acredita muito nisso e tal. Fomos apresentar a nossa ideia para os nossos demais diretores, os dois também prontamente aderiram, falaram, não, vamos lá, vamos em frente, estamos juntos nessa e tal. E aí a gente começou todo esse trabalho de começar a sensibilizar as lideranças para o que seria inclusão, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente fala, principalmente nessa questão de equidade, a gente acaba confundindo incluir com integrar. Quando a gente vai falar, né, dessa questão de inclusão, muitas vezes a gente confunde, eu vou fazer a integração da pessoa. Quando a gente integra alguém dentro do nosso time, do nosso ambiente de trabalho, muitas vezes a gente não se preocupa em fazer um acolhimento verdadeiro, genuíno, e que a área esteja preparada para receber aquela pessoa, e não ao contrário. Uhum. Quando uma empresa ela faz um processo de integração, ela recebe, ok, legal, eu te integrei, mas você precisa se adaptar à empresa, e não a empresa se adaptar a você. E aí nós fizemos a inclusão verdadeira, o acolhimento, e começamos a olhar essa questão da acessibilidade, que é o primeiro ponto quando a gente fala em inclusão. E aí a acessibilidade, geralmente a gente pensa na mobilidade, né? Então, ter lá o piso tátil nas calçadas para o cego, né? Ter rampas, elevadores, enfim, para quem é cadeirante, mas muitas vezes a gente também esquece que a acessibilidade é na comunicação. Então, a gente começou a fazer todo um trabalho de capacitar os nossos líderes, aquelas pessoas que teriam o primeiro contato com uma pessoa surda, para que ela pudesse se comunicar. Isso é da acessibilidade. A acessibilidade ela também vem na questão da comunicação. Então, hoje, nosso time aqui na recepção, se chegar um surdo, ele vai conseguir se comunicar com as recepcionistas e saber com quem que ele quer conversar. Se chegar um cego, hoje nós temos todas as calçadas com piso tátil para que o cego consiga chegar dentro da nossa área. Um cadeirante, ele vai ter o acesso com as rampas, né, dentro da nossa recepção. Nosso RH, 100% da nossa equipe hoje de recrutamento e seleção fala Libras. Uau, muito legal. Os nossos líderes hoje, a maioria já estão falando Libras, né? Nós contratamos uma professora de Libras que vem toda semana, e ela, como ela é surda, ela é uma surda oralizada, nós, inclusive, contratamos ela com um contrato por uma vez por semana, ela vem, e ela já entrou para a cota, inclusive faz parte, né, do nosso time aqui, e toda quinta-feira ela tem uma turma de Libras que ela está formando aqui, já foram 6 ou 7 turmas que a gente já formou, com 20 pessoas mais ou menos em cada turma aí, e isso é um trabalho contínuo, que não para. Então, assim, quer começar um trabalho de inclusão, no caso aqui, pessoas com deficiência, a liderança ela tem que acreditar naquilo, verdadeiramente, sabe? Porque ainda existe um capacitismo muito grande, existe um preconceito. Semana passada nós escutamos um dos nossos gestores, a gente fez um bate-papo aqui com eles, para ver como é que estavam as dificuldades, e aí eu falei, eu lembro que no início vocês tinham algumas resistências, tinham algumas dúvidas, e aí um dos nossos gestores, ele falou assim, Leandro, eu não tinha dúvida nenhuma, eu tinha certeza que o negócio não ia dar certo, eu tinha certeza que as pessoas não iam produzir, eu tinha certeza que as pessoas não iam nos dar problema, e hoje eu percebo que era um preconceito meu, e eu tive que mudar para poder receber aquela pessoa de uma forma verdadeira, e principalmente com amor. É isso aí. A gente chama isso, Rodrigo, de letramento. Então tem um viés inconsciente nosso, depois a gente pode até depois falar melhor sobre isso, mas o viés inconsciente é esse, né? Ou seja, pessoas com deficiência não vão produzir. E eu vou ter muito trabalho enquanto líder. A partir do momento que a gente começa a quebrar esses paradigmas, né? Esses vieses, eu começo a entender que, estou olhando de uma maneira diferente essa pessoa aqui. E normalmente a gente se surpreende. É verdade. Né? Normalmente, tá? É isso aí. Normalmente. Hoje, a gente tem feito todo um trabalho, inclusive, para que as pessoas com deficiência possam fazer carreira aqui. Perfeito.
Porque esse é um outro ponto, né? Normalmente eu contrato como base e essas pessoas ficam na base. Isso não é a completa inclusão. Porque aí eu só estou cumprindo cota. Mas esta pessoa tem a possibilidade de continuar a sua carreira, eu estou dando a possibilidade dela ser autônoma, dela ser livre. Ela vai fazer assim como eu, você, qualquer um, que entrar na Schultz vai ter uma carreira. Uma Schultz vai entrar vai ter a sua carreira, é isso. E como é difícil, né, por exemplo, no meu caso, eu nunca tive contato familiar com pessoas com alguma debilidade, né, em algum dos 5 sentidos, né, e sabe que eu fui entender minimamente, assim, um assunto, coincidentemente, 4 dias atrás, até estava falando para vocês no warm-up aqui, que foi quando eu vi uma palestra lindíssima, uma das palestras mais emocionantes que eu já vi, que foi a palestra do Ricardinho, que é capitão da Seleção Brasileira de Cegos, né? E a Seleção Brasileira de Cegos, ela ganhou 5 Olimpíadas seguidas, né? E ela acho que ficou 20... Cara, eles ficaram assim uma sucessão de anos sem perder invictos, assim, uma coisa inacreditável. Ele foi o melhor jogador do mundo de cegos e tal. E ele, quando ele contou a história dele, eu achei a história assim lindíssima, né? E ele fala que ele perdeu a visão quando ele tinha 6 anos. Então eu não vou contar toda a história, porque eu quero que quem for de RH e tiver uma agenda de treinamento sobre o assunto, contrate ele, porque vocês vão estar ajudando não só ele, como a Seleção Brasileira de cegos, e também vão estar ajudando a conscientizar, porque a palestra dele assim, é um MBA de empatia com o tema. Mas ele conta uma coisa que eu achei impressionante, 2 coisas que eu achei impressionante da palestra dele, né? A primeira é que o pai dele eles moravam numa cidadezinha do interior, quando ele ficou cego, lá do Rio Grande do Sul, e diz que o pai dele, ele estava andando na rodoviária, quando ele ficou sabendo que o filho dele era cego, né? E ele se deparou com um cego pedindo esmola, né? E aí, quando ele viu aquilo, diz que caiu, ele conta, né, que o pai dele caiu uma ficha e falou assim, putz, será que meu filho vai ser assim, vai ter que pedir esmola para sobreviver? E devido àquela situação, ele se mudou para Porto Alegre, que na época era a cidade referência no Brasil de inclusão de cegos, e ali ele começou a história dele de ser educado para ter uma vida normal como cego. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que ele conta é que a maioria dos cegos acaba ficando pessoas que não saem de casa, né? Por causa da questão da falta de acesso, né? Essa é a questão da inclusão. Porque não adianta a gente colocar, por exemplo, o Leandro coloca, né, uma quantidade de pessoas lá dentro, mas não... O ambiente não está preparado. Mas é impressionante como, por exemplo, eu não tinha a menor visibilidade disso, né? Porque volta e meia você vê um cego na rua e os cegos têm uma vida relativamente normal, tem a dificuldade, mas ele estava contando que a enorme maioria não sai de casa, por medo de... então, quer dizer, como é importante a gente, né, como executivo, se conscientizar em relação a esse tema, e também como é importante as empresas fazerem o processo de diversidade e inclusão, porque você tem uma massa de trabalho, de força de trabalho, que não só está disponível para contribuir com a tua empresa, como você vai estar resolvendo a vida da pessoa muitas vezes, né? Então acho que é um tema muito importante, né? Esse, definitivamente, né? Leandro, me conta um pouquinho como é que funciona o programa Pertencer de vocês, né? Então, como é que vocês fazem aí? Bom, nós começamos inicialmente, como eu falei, com uma consultoria, onde a gente começou todo esse trabalho de sensibilização e tal. E aí começamos vários pequenos projetos. O que a gente vai fazer para que as pessoas queiram vir trabalhar na Schultz? Onde nós vamos encontrar essas pessoas dentro do mercado de trabalho? Então, a gente começou a fazer algumas parcerias com instituições aqui na nossa região. Então, tivemos um apoio muito grande da própria prefeitura, aqui o Projeto Farol, aqui, né, que abre as portas para as empresas
buscarem parcerias. Então, a gente fez uma parceria com o CEP, que é o Centro Esportivo para Pessoas Especiais, onde hoje a gente, inclusive, patrocina o basquete de cadeira de rodas, que é campeão catarinense, né, daqui, ficou entre acho que foi entre os 9 no Brasil, no Campeonato Brasileiro de basquete de cadeira de rodas. Tem 2 atletas que, inclusive, foram para a seleção brasileira. Então, a gente começou a apoiar o time de Raposas do Sul, que é o do basquete de cadeira de rodas, a Associação Paralímpica de Joinville, a Associação da Comunidade Surda, né? Então, o que acontece, né? Um vai falando para o outro, né? Sim. Principalmente a comunidade surda, muitos começaram a vir trabalhar aqui na Chus e começaram a falar, pô, lá na Chus as pessoas conversam com a gente, né? Eu teve uma situação de um surdo, um dia nós fizemos um evento aqui, uma das atividades foi fazer um evento com as pessoas com deficiência para ouvi-los, para saber das necessidades. Não adianta a gente querer fazer um monte de mudança, um monte de adaptação, e o cara dizer, não, mas isso aqui não me serve para nada. Sim. Né? Tu está fazendo aqui, mas para mim não vai, isso aqui não influencia em nada. Né? Então a gente foi ouvir eles também, né? Para saber quais eram as necessidades, como a gente poderia trabalhar essa questão da acessibilidade da melhor forma possível. E aí dessas pessoas, um dia ele me falou assim, pô, Leandro, tu não sabe como eu me sinto bem aqui? Porque aqui eu tenho com quem conversar. O meu chefe fala comigo. Eu tenho gente no RH que, se eu precisar, tiver algum problema, eu precisar falar com alguém, eu vou ter alguém para me escutar. O pior era numa empresa que eu estava, que um dia eu estava na fila do restaurante e as pessoas cruzavam à minha frente porque sabiam que eu não ia reclamar. Nossa. Cara, aquilo ali me doeu demais, demais. E aí a gente começou a fazer todo um trabalho também, tu falou ali no início lá, a importância de incluir a família. Sim. Então, no dia 1º de abril do ano passado, no dia 2, se eu não me engano, é o dia da conscientização do autismo. Então, um dos nossos líderes aqui, ele tem um filho autista, e ele falou, pô, Leandro, a gente podia fazer um piquenique, né, com as famílias que têm filhos autistas aqui e tal, para trocar ideias, de repente chamar uma psicóloga, uma terapeuta, porque talvez algumas famílias tenham até dúvidas de como lidar, como tratar e tal. E a gente, pô, vamos fazer esse evento. Aí, no dia 1º de abril do ano passado, a gente fez esse primeiro encontro, primeiro piquenique das famílias com filhos autistas. Nós achamos que, pô, vai ter pouca gente que vai aderir, nós tivemos 26 famílias inscritas. Aí nós chamamos uma psicóloga especialista em TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, uma psicopedagoga e uma terapeuta, para todos os voluntários. O nosso time aqui foi num sábado, nosso time aqui foi todo como voluntário. Então, reunimos essas 26 famílias. Foi um piquenique mesmo. E aí o time, é aquela história, né? Quando tu tem um time maravilhoso, tu se surpreende, né? E aí o pessoal aqui fez toda uma preparação, um cestinha de piquenique, tapetinho, xadrezinho, sabe? Tinha as comidinhas normais, mas para cada criança tinha aquela comidinha que era a comida especial dela. Então tinha desde feijão, tinha desde couve picada com cebolinha verde, até uva, enfim, né? E teve uma das gestoras também, que ela tinha um filho com TEA. No final do evento, ela me disse o seguinte, olha, Leandro, fazem 15 dias que eu recebi o diagnóstico do meu filho com autismo, e eu não sabia para onde caminhar, eu não sabia para onde andar, o que fazer, né? E quando a gente depois trouxe os resultados desse evento, né, do quanto os pais se abriram, foram... né, compartilharam as suas dores, trocaram ideias. Teve alguns que saíram de lá com a decisão até de trocar de psicólogo, de trocar de fonoaudiólogo do seu filho, porque perceberam que, pô, dá para fazer isso, o meu filho não está evoluindo, eu vou fazer. E quando a gente trouxe isso para dentro da empresa e mostramos, muitos dos próprios líderes disseram, poxa, a gente pode apoiar mais, a gente pode fazer mais, a gente pode se abrir. Então, inclusive, hoje nós temos autistas trabalhando aqui conosco. Uhum. Você sabe que, inclusive, o nosso operador de mesa aqui do estúdio tem autismo nível 2, né, Patrick? Nível 2 de 3, né? São 3 níveis. O Patrick e o filho dele, inclusive o Patrick serviu o exército e é um dos melhores, é o melhor operador de mesa aqui do estúdio. A gente já está há 3 anos trabalhando aqui e o Patrick manda ver. Então,
Temos uma prova também viva aqui do nosso lado. Legal. E viu, Paty, assim, só para completar, né, como é que está o nosso programa, a gente estruturou alguns pilares. Tá. Para organizar melhor. Exato. Cada um estava fazendo uma coisa, sabe? E o RH puxando. E aí falou, não, vamos organizar melhor esse negócio. E aí a gente criou alguns pilares para facilitar o nosso dia a dia. A gente aqui trabalha muito por comitês, né? Uhum. Então, o primeiro pilar, e aí não tem uma ordem aqui, tá? Mas um pilar é o de sensibilização e conscientização, para que a gente continue fazendo todo esse trabalho para acabar com o capacitismo, para sensibilizar, para que as pessoas sejam verdadeiramente acolhidas aqui dentro, né? Então, tem um outro pilar, que é o de recrutamento, seleção e integração. Tem um pilar de segurança e ergonomia, porque isso é muito importante quando a gente fala em equidade. Hoje a gente não olha assim, eu tenho uma vaga, eu vou olhar a pessoa com deficiência. Não, eu olho a pessoa e vou ver a vaga que eu tenho. É diferente. Essa é a grande diferença que a gente tem que fazer. Então, nós temos todo o nosso time de segurança ocupacional, de ergonomia ocupacional, que faz toda uma análise, todo o perfil da pessoa para ver onde essa pessoa pode ter o melhor desempenho dela. Ela pode usar as melhores competências que ela tem. Porque limitações todos nós temos. Uns melhores, outros menores, mas todos nós temos. Então, esse time de segurança e ergonomia faz todo esse trabalho. Tem outro pilar que é o de comunicação, que dá todo esse suporte para fazer a sensibilização, para ajudar no recrutamento e seleção, para se comunicar com as partes interessadas e tal, divulgar vagas. O outro pilar é formação, capacitação e desenvolvimento, porque não adianta só trazer as pessoas aqui e não fazer com que elas se desenvolvam. Então, como a gente falou de carreira, a gente tem que preparar elas para que elas continuem evoluindo, continuem crescendo, né? Um de acessibilidade, que a gente continua fazendo todo um trabalho de adaptação da nossa estrutura. A gente ainda não é a nossa estrutura física aqui 100% adaptada hoje, com acessibilidade. Então, a gente está fazendo... Nosso arquiteto, que está trabalhando exclusivamente nisso aí, ele é uma pessoa com deficiência, né? E a história dele é uma história muito parecida com essa que o Rodrigo comentou ali do Ricardinho, né? Que ele também tentou ser atleta e não conseguiu porque ele tinha uma deficiência. E o último pilar, e não menos importante, que é o de documentação e fiscalização. Não adianta, a gente é continuamente fiscalizado pelo Ministério do Trabalho e tal. Então, a gente faz todo esse trabalho de acompanhamento, de mostrar todas as ações que a gente vem fazendo, todo o trabalho para mostrar para quando tem uma fiscalização e tudo mais. Tá? Então, esses são os pilares que hoje a gente vem atuando aqui de uma forma mais intensa. E aí, Leandro, legal que você trouxe essa questão da cota, né? Porque no Brasil tem a cota, então você tem que, de fato, demonstrar que você está de acordo com a lei. Mas quando o programa começa, de fato, a acontecer e as pessoas dão importância, isso é menor. Você percebe que não faz diferença no final do dia, porque está todo mundo envolvido com isso, né? Então, na Tigre a gente também começou esse processo e foi muito bacana, muito bonito, assim. Então, esse é um tema que para mim é relevante, né? Agora, a gente tem todo esse processo de diversidade, equidade e inclusão, porque a gente entende também que você vai ter equipes mais diversas, que vão trazer mais inovação e, consequentemente, mais resultados para o negócio, né, Leandro? Me conta um pouco se, nesse quase 1 ano e meio aí de programa, quais são os resultados? O que vocês estão vendo aí que vem fazendo a diferença para o negócio, né? Além das pessoas, mas para o negócio, né? Vocês conseguem perceber? Sim, quando tu fala ali, né, eu sempre digo o seguinte, não, é muito difícil a gente conseguir fazer inovação sem diversidade. É isso aí. Senão fica sempre mais do mesmo, né? O ano passado nós fizemos o fechamento nós temos os grupos de melhoria em compressores, grupos de melhoria aqui na automotiva e o GMA, que é o grupo de melhoria da automotiva. Teve uma das primeiras, foi a primeira vez que uma das ideias premiadas no programa do ano foi feita por um surdo. Olha só. Então, hoje essas pessoas elas estão tendo a oportunidade de dar suas contribuições, de mostrar que elas têm muita ideia, que elas podem ajudar, né? O mercado tem reconhecido isso. Nós, recentemente, tivemos uma visita de acionistas aqui
E numa das visitas, um dos acionistas acabou, entre aspas, né, esbarrando com um dos nossos colaboradores, que é autista grau 3, né? E no final ele falou, putz, que legal que a Chus, eu já tinha né, tinha prazer e sabia o quanto a Chus agrega valor, mas agora como investidor eu tenho mais alegria ainda de ver o quanto ela está trabalhando nessa questão da diversidade, principalmente inclusão de pessoas com deficiência, né? E o nosso ambiente de trabalho ele muda muito, porque a energia é outra. Nós somos movidos, né? A nossa frequência vibracional é que move o nosso ambiente de trabalho. E, como eu falei, nós tivemos depoimento de gestores que disseram, olha, o nosso ambiente muda quando a gente tem pessoas com deficiência dentro do dia a dia. E, óbvio, o resultado vai mudar, o nosso desempenho vai mudar. A Chus vem crescendo ano a ano. Nosso resultado, em termos de lucro, ele vem aumentando ano a ano. E eu não tenho dúvida, não tem como a gente dizer diretamente que isso está conectado, mas indiretamente ele sem dúvida. Ele ajuda, sabe? E detalhe um pouco melhor, Leandro, essa questão mais subjetiva do impacto na cultura organizacional, assim, né? Porque dentro de tudo que você falou, fica claro nas entrelinhas um aumento da solidariedade, né? Um aumento da parceria, né? Da comunicação, uma melhora na comunicação, né? As pessoas se dedicam mais a se comunicar melhor. Detalhe um pouco melhor, assim, qual que é o impacto que você identificou na cultura organizacional para dar o tom aqui de uma forma organizada do que se pode ter de benefícios tangíveis com um programa bem executado, né? Como o de vocês. Legal. A gente, quando fala em cultura, né, a gente está falando de ritos, de símbolos, né, de comportamentos e tal, e é nítido assim como as pessoas acabam, quando a gente tira o capacitismo da nossa, né, o preconceito, como a coisa acaba mudando. A Chus, ela tem uma prática aqui todo ano, através do nosso Grêmio, a gente tem um Grêmio, o Grechus, e todo ano tem uma festa para as crianças, né, para os filhos dos colaboradores. O nosso Grêmio existe há 50 anos, a festa deve existir há perto de 30 anos. O ano passado isso foi uma iniciativa das pessoas que estão aqui, tá? Não foi... O ano passado foi a primeira vez que nós tivemos uma festa das crianças, onde nós tivemos, no período da manhã, a festa para as crianças com deficiência, e no período da tarde para as crianças, entre aspas, normais. Porque nós escutamos, né, de relatos de gestores, de pessoas, de funcionários, dizendo, putz, eu já tentei levar o meu filho que é autista para a festa, mas ele não consegue ficar na fila, ele não consegue aguentar os gritos, ele, sabe, aquilo lá para ele é um sofrimento. Eu falei, putz, aí veio essa ideia, né? Algumas pessoas contribuíram, o nosso diretor aqui, putz, por que a gente não faz um evento específico? Isso já mostra a abertura, o quanto as pessoas se abriram, disseram assim, opa, vamos nos abrir para essa diversidade, né? Então, ano passado nós tivemos, no período da manhã, uma festa que foi feita exclusivamente para as pessoas com deficiência, síndrome de Down, autismo, ou alguma incapacidade física e tudo mais. Sensacional. Então, isso foi já foi um impacto direto, como quando a gente fala de um símbolo da cultura, que é a inclusão verdadeira, sabe? Exato. Eu acho que esse é o principal ponto, né, Leandro? Isso é inclusão mesmo. É inclusão. Porque é engraçado que o meu irmão trabalha com escola, e uma vez uma professora falou, o aluno, ele tinha autismo, o aluno ficou irritado porque o sinal tocou. E, enfim, né? E aí a pergunta é, por que então vamos tirar ele da sala, vamos fazer o que agora com ele? E se a gente trocar o sinal? Porque, e aí tá tudo certo, porque ele não se irrita, tá todo mundo bem, todo mundo escuta e as coisas... não tinha pensado. Então, o que a Chus está fazendo é esse o ponto, né? Ou seja, poxa, o meu filho não pode participar da festa que é tão tradicional. Então, beleza, então vamos fazer alguma coisa diferente aqui, para que ele também possa participar?
Muito bacana. E assim, né, pegando esse gancho também, Paty, né, falando da cultura, porque geralmente quando a gente vai trabalhar na questão do recrutamento e seleção, a gente olha a vaga e vê a pessoa que se encaixa nessa vaga. Quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência, é o contrário. A gente olha a pessoa e vê qual é a vaga que eles têm disponível para aquela pessoa poder ocupar. Porque a gente vai olhar daí efetivamente as suas competências, as capacidades que ela tem, né, as limitações, mais as qualidades, para a partir daí que ela possa fazer o seu melhor desempenho dentro daquela função. Sabe? Essa talvez seja a maior virada de chave. E a maior dificuldade que muitas vezes as nossas organizações têm. Eu continuo olhando a vaga e quero que a pessoa se encaixe ali. E não é ao contrário. Eu vou olhar a pessoa, vou olhar as condições, as capacidades dela e vou olhar para as ocupações que eu tenho dentro da organização, onde ela pode ir, onde ela pode atuar. Muito bacana. Eu quero só fazer um parênteses aqui, né? Eu tenho um livro que eu sigo já há muitos anos. Eu sou um dos embaixadores do capitalismo consciente, né? E eu gosto muito desse livro aqui, que é Empresas que Curam, do Raj Sisodia e de Mike J. Galbi, que é Despertando a Consciência dos Negócios para ajudar a salvar o mundo. E no livro ele fala do juramento da empresa que cura, que é uma coisa que a gente tem praticado, tem tentado seguir de uma certa forma aqui, que é o seguinte: primeiro, primum non nocere, primeiro, não prejudique. Vou administrar a minha empresa de modo a não prejudicar os outros ou a terra. Malus erradicare, erradique o mal. Nunca permitirei ou pactuarei com abuso e exploração. Serei um herói diário que defende a justiça, a verdade, a beleza, a integridade e a simples bondade. Amor vincit omnia. O amor conquista tudo. Vou funcionar com amor. Medirei o sucesso pela realização, abundância e alegria que eu proporcionar aos outros. Então, quando a gente, né, vocês perguntaram quais foram os principais resultados, talvez tenha sido a alegria e a felicidade que a gente está gerando para as pessoas hoje aqui dentro. Muito bom. Pô, sensacional, sensacional. Eu só posso te agradecer, Rodrigo, por eu estar aqui, viu? Porque eu só estou recebendo, assim, tá muito legal, muito bom. Acho que por conta do tempo aqui, vamos, né, na última, e eu queria, Leandro, que você pudesse nos ajudar aqui, né? A Tigre também passou por todo esse processo de trabalhar com pessoas com deficiência, né? A gente montou um comitê e aí a partir disso agora a gente tem embaixadas, né? A gente tem embaixadas em todas as nossas unidades, a gente acabou de montar, tá muito legal. Mas para quem começou agora, ou quer começar, né? Tem muita gente nos assistindo aqui, nos ouvindo, como é que você nos ajuda, né? A dizer assim, ó, comece por aqui, né? Comece por onde aqui? Então, como é que eu fortaleço os programas de diversidade nas empresas se eu não tenho nada ainda? Olha, uma das primeiras coisas que eu tenho aquela máxima, né, que os espertos aprendem com os próprios erros, os inteligentes aprendem com os erros dos outros. Então, uma das primeiras coisas que a gente foi fazer foi olhar o que as outras empresas aqui na nossa região estavam fazendo, né, daqui e fora. Então, a gente conversou muito com a Deller já estava num programa muito forte, que é o Abrace Mais. Então, eu conheço muito bem o Teno. A gente foi conversar, trouxemos eles aqui, fomos lá visitar o trabalho que eles estavam fazendo, conversamos com o pessoal da Natura e da Avon, que eles também têm um programa muito forte, já consolidado, né? Com a Whirlpool, com um dos nossos clientes, que é a John Deere, tem um trabalho de diversidade e inclusão, eles têm vários pilares, inclusive, olhando cada uma das questões relacionadas à diversidade, então conversamos bastante com eles. Com a Sodexo, que é um dos nossos parceiros aqui na área de alimentação, e, inclusive, eles nos conectaram com a rede de... Como é que é o nome? É rede de empreendedores sociais, não, é rede de empresas de inclusão social. E a gente pôde conversar com outras N empresas que também têm as mesmas dores. Então, a primeira coisa que a gente fez foi olhar o que as outras empresas estão fazendo, o que elas dizem, não faça isso, não comece por aqui, vão por aqui, tal.
fomos buscar um apoio, né, de alguma empresa especialista para principalmente trabalhar esse processo do letramento que você falou, né, de como é que a gente pode começar a sensibilizar as pessoas, né, de nos comunicar melhor. Fomos buscar parcerias, então, com o CEP, com a PJ aqui em Joinville, né, que é a Associação Paralímpica de Joinville, para que a gente possa, né, trocar ideias, entender como é que, né, as necessidades e tal. E aí começamos a trabalhar forte a questão da sensibilização, e aí criamos aí criamos etapas, né? O que nós vamos fazer todo mês, porque aí todo mês tu tem que estar fazendo alguma coisa. Tu tem que estar mostrando, senão o negócio cai no esquecimento. Todo mês tem que estar mostrando alguma coisa que o pertencer está fazendo, sabe? E mostrando também a evolução da quantidade de pessoas. Na nossa SA aqui, nós tínhamos 38 pessoas, gente, em abril de 2022. Nós estamos com 117. Em compressores tinha 13, está com 15. Então, nós temos de 51 para 132 pessoas em 1 ano e meio, praticamente. É uma evolução muito grande, muito grande. E aí, se tu perguntar para cada um desses gestores que hoje tem essas pessoas no seu quadro, e aí, a produtividade caiu? Não. E em muitos casos, ela até aumentou, sabe? Então, o trabalho de sensibilização, principalmente da autogestão, ele é fundamental também. Não adianta você querer começar um trabalho desse se a alta direção não comprar a ideia. Ô, Leandro, eu queria aproveitar só para convidar quem está nos acompanhando e quer se aprofundar sobre o tema, para, depois de assistir esse episódio, assistir os 2 cases. A gente tem vários cases de diversidade e inclusão, mas aproveitando os que o Leandro mencionou, a gente tem o case da Natura de diversidade e inclusão, no episódio 113, onde a gente recebeu a Mariana Talarico, diretora de DHO. Então ela contou todo o case da Natura nisso, e a Patrícia Pulgas, da Magazine Luiza, contou no episódio acho que 147 o case de programas afirmativos, né? Então acho que complementa esse essa caixa de ferramenta, né, que o Leandro e a Paty estão trazendo um pouquinho para vocês aqui, né? Muito legal. Desculpa, Leandro, não sei se te atrapalhei teu raciocínio aí. Não, tranquilo. E aí, quando a gente fala nessa questão também, que a Paty já começou lá no início, né, é trabalhar forte as lideranças, sabe? Então, primeiro, a alta gestão, se ela não quiser, nada vai acontecer, é bobagem, é perder tempo, jogar dinheiro fora, porque a coisa não vai acontecer, né? Nós tivemos, e o bom é que a gente tem aqui, a gente tem que ter confiança e sensibilidade. As pessoas hoje, os nossos gestores nos dizem, olha, Leandro, eu não acreditava nesse negócio, mas como o meu chefe falou, vocês vão ter que fazer, e nós vamos fazer, porque a Chus acredita nisso. Hoje eu entendi, né? Eu vi o quanto eu era preconceituoso, então eu tirei aqui as viseiras que eu tinha com os vieses inconscientes, né? E comecei a perceber o quão importante a inclusão e o quanto ela gera de resultados genuínos para dentro da empresa, de uma forma geral, né? Na felicidade, na harmonia e tudo mais. Tá? E aí, assim, quando a gente fala da liderança, é sempre importante a gente trabalhar as faces do amor com os nossos líderes, né? Então, a generosidade, a compaixão, a gratidão, o cuidado, o reconhecimento, o perdão, sabe? São coisas que a gente não fala no nosso dia a dia muitas vezes, mas quando a gente fala dessa questão de acolher, se a gente não usar essas faces do amor no nosso dia a dia, a coisa não vai acontecer. Tem que ser do coração, né? Tem que ser verdadeiro aqui. Tem que vir do coração, Paty. É isso aí. Um ponto relevante aí também são os ciclos de maturidade das empresas, né? Porque você mencionou que o CEO da empresa é um dos fundadores com 82 anos. Eu acho que a empresa também ela respira de um ciclo próprio que vai bebendo do amadurecimento emocional do fundador e dos dirigentes principais, né? Então, esse ciclo, talvez o amadurecimento emocional das figuras chaves do negócio seja também um investimento estratégico para o RH também fazer, né? Quer dizer, como tornar os líderes mais humanos, principalmente essas pessoas que são os fundadores da cultura, né? Os guias de cultura, né?
do negócio, né? E essa é a grande tendência, né? Ter um RH, uma empresa, na verdade, que seja mais humanizada, né? Então, o age to age aqui, né, que é o humano para humano, colocando de fato o profissional como centro da decisão, ele é fundamental. E são essas as empresas que vão mais para frente. A gente sabe disso, que essa é a tendência, né? Eu sempre digo, né, Paty, que quando a gente quer verdadeiramente trabalhar a humanização, né, uma empresa cada vez mais humanizada, a gente tem que parar de tratar pessoas como ativo e sim como gente. Sem dúvida, é isso aí. Né? Enquanto a gente pensar que gente é ativo, esquece. Gente é gente, tem as suas particularidades, tem as suas emoções, tem as suas singularidades, né? E é esse o ponto. Fantástico, Leandro. Encerrou com chave de ouro aqui o episódio com essa colocação, Leandro. Eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, né, em estar vindo aqui contar esse case para nós. Acho que certamente vai ajudar muita gente, né, Paty, a aprimorar o entendimento em relação ao tema, entender boas práticas possíveis, reflexos possíveis, e também conseguir entender o que dá para fazer e como vender isso para cima também, que muitas vezes é o ponto. Esse é o principal ponto. É o X da questão, né? Então, muito obrigado, Leandro, Paty, a todas e todos que estão nos acompanhando até aqui. Fica o convite para dar uma navegadinha ali na nossa playlist, para dar uma olhada nos demais episódios sobre diversidade e inclusão, para complementar esse guarda-chuva de cases possíveis de serem alcançados, né, por todas as empresas. Por hoje é isso, um abraço para todas e todos e até o próximo Gestão de Pessoas.